Porsche 917/30 de Can-Am, Brabham BT52 de Fórmula 1, carro que deu o título ao nosso Piquet em 1983, Mercedes-Benz Penske Fórmula Indy 1994. O que esses três carros têm em comum? Potência na casa dos 4 dígitos. Um privilégio que não foi de muitos carros de corrida não, pouquíssimos carros de competição historicamente atingiram potências acima de 1000 cavalos. O que dizer então de carros de rua com potência acima de 1000 cavalos? Isso seria algo impensável algumas décadas atrás e recentemente mesmo, não muito tempo atrás, seria impensável a gente imaginar um carro com mais de 1000 cavalos com usabilidade. Um carro confiável, com cargas parciais de acelerador bastante progressivos, um carro dócil e quando você pisasse entregasse um desempenho digno de um carro da Can-Am ou mesmo Fórmula 1 da década de 80. Como é que isso é possível? Isso só foi possível graças a uma imensa evolução tecnológica que aconteceu, especialmente nas últimas 2 décadas, quando a gente teve uma grande explosão no mercado aftermarket, que permitiu não só materiais nobres, como materiais cerâmicos, metais nobres como titânio, e procedimentos térmicos e químicos, tratamento de superfícies, né, de metais e mesmo componentes trabalhados em CNC, componentes billet. Tudo isso que a gente está falando são coisas que eram coisas de extrema elite, coisas de Fórmula 1, de DTM, de WTCC, de WRC. E de repente você está encontrando essas peças no aftermarket, né, numa prateleira aí para você comprar nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil. E a cereja do bolo, lógico, foi a evolução vertiginosa dos sistemas de gerenciamento de combustível e ignição que permitiu que tudo isso tivesse controle e que virasse realidade. E é um caso que a gente tem aqui para apresentar hoje para vocês. Então, o Flash Midnight de hoje vai ser um pouquinho diferente dos de sempre, né? A gente geralmente foca na história para depois falar um pouquinho na parte técnica. Hoje a gente vai falar realmente das possibilidades de preparação do Nissan GT-R. Para isso, eu estou com o Júnior da ADS Performance, um grande expert. Opa! E aí, Juliano? Beleza? Tudo bem? Em Nissan GT-R, manja muito de Nissan GT-R e vai apresentar para a gente não só o que esse carro tem, que bruxaria que esse carro tem para render esse nível de potência, mas também a gente vai passar pelos passos intermediários, né, para a gente entender um carro que tinha potência aí na casa de quantos hoje está gerando mais ou menos o GT-R? 550? Hoje o 2017 sai de fábrica com 550 cavalos. 550 cavalos. Mas os primeiros que começaram em 2007, né? Esse carro tinha originalmente 485 cavalos. Aí em 2012 lançou mais uma versão, né, que fizeram um facelift, que no caso é o caso desse carro, um 2012, né, vem com 530 cavalos, motor. Então a própria Nissan veio trabalhando isso veio desenvolvendo ao tempo, mas tem uma curiosidade que é bem bacana, Juliano, é que esse carro do 2007 foi o primeiro que tinha 485 cavalos, por 2012
que tem, no caso, teria, né, 530 cavalos. A única diferença não é que eles mudaram o motor, trocaram turbina, não fizeram nada. Eles só tiraram um restritor que eles tinham colocado na boca da turbina. Então o carro já vinha estrangulado. Já vinha estrangulado de fábrica. E isso é uma coisa muito de japonês, né? Porque os carros da década de 90, os japoneses, eles eram muito assim, eles já vinham detonados, mas prontos para você pegar tudo. Exato. É um prato cheio para nós tuners, né? Que somos focados em desenvolver cada vez mais performance do que a fábrica libera, né? Então esse carro foi bem bacana, essa parte que a fábrica fez, né? Esse potencial progressivo do carro, né? Sim. Reza uma lenda que esse carro, originalmente, o projetista dele, que me falha o nome dele agora na memória, falou que esse carro ia ser desenvolvido em 10 anos. Tá. Apenas em 10 anos, no final de 10 anos, o carro ia estar totalmente desenvolvido. Chegar ao ápice da sua performance. Bom, antes da gente começar a falar especificamente dos componentes externos ou mesmo internos, tirar uma curiosidade a respeito do bloco, né? Porque, enfim, isso aqui é o VR38 DTT, e aí a gente tem um bloco muito parecido na família, que é a família VQ, né? Que está lá no 350Z, no Pathfinder, uma série de outros modelos, né? O que eu sei é que esses blocos da família VQ, eles têm uma camisa de aço normal, né, instalada, e aqui a gente tem um procedimento que inclusive é patenteado pela Ford, a Nissan foi a primeira marca a utilizar, que é a deposição de aço carbono por meio de plasma, né, ele é pulverizado, então são 15 micrômetros de camada, né, então é como se fosse uma camisa que acaba sendo revestida no próprio bloco, né. Essa é a diferença que eu sei, mas tem mais coisa, né, não é só isso. Tem, exatamente. Esse motor VQ, na verdade, é o pai desse motor. Tá. A Nissan tinha um motor muito bom, que é o VQ, e tinha a ideia de fazer um super esportivo, a preço acessível, né? Coisa que antigamente era inviável. Todo super esportivo estava atrelado a pouco peso e muito dinheiro. Então o carro tinha que ser muito leve e custar muito caro. A Nissan veio nessa contramão. Aí desenvolveu, junto com o setor de engenharia deles, um motor baseado no VQ. Então ele é o pai dele, mas com várias extensas modificações, justamente essa que você especificou muito bem, né? Eu não colocaria palavras melhores, você explicou muito bem. E galeria de óleo é diferente, o tamanho do cilindro é diferente, curso do virabrequim, sabe, o tratamento de pistão, tratamento de biela, né, é bem melhor, mas também não é inquebrável, né? Entendi. Ele é bem melhor, mas tem suas limitações. Então o bloco, mesmo tirando essa parte dos cilindros, das camisas, ele tem diferença nas galerias. Nas galerias de óleo, na construção, a gente tem também uma grande diferença no cabeçote. O cabeçote é gritante a diferença. Apesar dos dois motores terem comandos variáveis, o sistema do controle de variação do comando é diferente, os comandos são mais agressivos. Então assim, eles pegaram o motor VQ, deram uma bombada nele e falou, agora esse é o VR38 TT. Entendi. Então realmente não é só uma evolução, é só um parentesco, mas não tem nenhuma intercambiabilidade. Eles tinham que partir de algum lugar, porque a gente está falando de uma fábrica que produz carro popular. Sim. Não é uma fábrica que produz carros super esportivos, né? Bom, então vamos começar sobre efetivamente a parte de preparação, né? Vamos começar pelo degrau mais básico. Imagina um cara que não quer mexer em miolo, não quer mexer mesmo com componentes externos como turbina e tudo mais. Até onde que esse cara consegue ir em termos de preparação? Basicamente um remap, parte de intake, vamos dizer. Exatamente isso. O que esse carro começaria seria o remap, como você mesmo falou. O remap é o pontapé inicial. É o começo do jogo, você entendeu? O árbitro apita, o primeiro passo é a reprogramação. Com a reprogramação, não consegue liberar muita potência. A gente está falando de algo em torno de 485 cavalos, o carro vai para 520, 530 cavalos no máximo. Isso de motor mesmo? De motor, estamos falando em motor. E qual que é o gargalo aí? Porque a gente vê um ganho... O escapamento dele é muito restritivo. Para você ter noção, o cano que sai da boca da turbina é de 2,5 polegadas, depois se transforma em 2. Nossa, tipo um escapamento muito restritivo, porque a fábrica sabe que tem potência sobrando no motor, então eles usam a eficiência do motor para diminuir as emissões de gases do carro. Só que aí a gente teria que fazer o que também? Intake.
Tá, lógico. Os filtros de ar. O fluxo da saída tem que ter na entrada também. Exatamente, não adianta só você aumentar o fluxo da saída se não tem entrada. E aí depois a gente vai para um outro gargalo, que são os bicos injetores. Ah, sim. Aí, ok. Você entendeu? Os bicos injetores desse carro são praticamente que muito pouco dimensionado para o motor. Está no limite da eficácia do motor original. Exatamente. E aí você com intake, reprogramação, bico, você vai chegar em torno aí de 590 a 600 cavalos roda. Já é um ganho bem substancial. Que dá aproximadamente 750 cavalos motor. Sim. 500 cavalos roda, 600 cavalos roda é muita coisa? É muita coisa, mas o que mais vai impressionar nesse carro é com as turbinas originais você tirar 90 kg de torque na roda. Nossa. Isso é literalmente um soco no peito para quem está dirigindo. Nossa, murro de concreto. É exatamente isso. Cara. E aí, um upgrade de turbina, mas dimensionalmente é um ganho muito agressivo ou não? Uma turbina barra pesada tem que botar para ter esse ganho ou é um pouquinho maior? Só? Não, você não precisa colocar uma turbina grande. A gente só troca o miolo interno da turbina. Ah, tá, entendi. Você entendeu? É o famoso miolinho. Sim. Né? Aumenta um pouco o rotor, que é o impeller, aumenta um pouquinho o eixo, mantém o resto tudo original. Entendi. Então você consegue ter um carro de 850 cavalos no motor. Mantém a carcaça original, tudo original. Tudo original. Entendi. Você mantém bloco original, mantém transmissão original, embreagem original e tem um carro totalmente daily driver na gasolina. Entendeu? E tem uma coisa interessante nesse carro, é a possibilidade de você trocar os mapas. Então você consegue ter várias potências com vários mapas dentro do próprio carro. Você não precisa desligar o carro, conectar nada. Você troca num botão. Mas aí, para isso, a gente já está falando de um módulo, alguma coisa instalada na injeção original, né? Que vem junto com a reprogramação. Ah, sim, entendi. Você entendeu? Sim. E isso já faz parte do próprio pacote de remap, então, né? Exatamente. Isso vem através de um aparelho, que hoje eu trabalho com dois aparelhos diferentes. O Elcob, que é um dispositivo que parece um mini celular. Sim. Você usa. Muito usado em Porsche. Né? Porsche, eles são líderes no mercado. Ou esse Eutec, que já é um aparelho mais moderno. Você conecta um dispositivo OBD2 e você faz toda a leitura do carro. Você faz a programação do carro pelo celular. Aí a gente estava falando de mais ou menos 700 cavalos roda, é isso? Roda, exatamente. Com upgrade de turbina. Exatamente. Qual que é o próximo gargalo? O próximo fusível? Seria aí o motor. Aí a gente já está exigindo demais. Mas o que do motor? Biela. A biela vai aparecer, vai dar um oizinho para você e você não vai ficar feliz com o resultado. Até 700 cavalos roda, você tem um carro tranquilo, seguro, você entendeu? Para você andar, se divertir. Acima disso, aí a brincadeira fica aí realmente precisa redimensionar o miolo, né? Exatamente. Uma informação interessante, a gente tinha falado no começo do vídeo, 1066 cavalos de roda, que dá mais ou menos 1.300 cavalos de motor, mas tem um detalhe, que esse carro está super dimensionado no conjunto e na verdade ele tem disposição para substancialmente mais do que isso, né? Ele está com um mapa meio conservador, né? Isso. É um carro que o dono usa
infelizmente não é meu. Queria que fosse meu, né? Mas infelizmente não é meu. Tá. Mas o dono usa muito o carro. Ele viaja com o carro, ele mora numa cidade afastada, então tipo, ele pega a serra, desce serra, vai muito pra praia. Então é um carro de uso misto. Você entendeu? Não é apenas um super esportivo para deixar na garagem e sair de vez em quando. O carro realmente vive, né? Vive. Esse carro vive. Tudo que a gente tem aqui, a gente tem câmbio para 2.000 cavalos roda. Nossa. Embreagem para 2.000 cavalos roda. Turbina para 1.500 cavalos roda. As turbinas são duas chonas, com rotor billet, central billet, que é bem legal, inovador, porque antigamente as turbinas roletadas, você já deve ter ouvido falar, que estragou, joga fora. Sim, sim. Não troca os rolamentos. Com essa turbina chona, a central dela é billet, você consegue trocar os rolamentos. Caramba. Então você consegue ter turbina pro resto da vida. Então eles pegam, refazem para você e te mandam de volta. Então no motor aqui a gente tá falando uma ordem de grandeza de potencial para 1.500, um mapa para 1.500 de motor. Para 1.500 motor. Só que nesse carro aqui a gente tem um fusível. Tá. Né, que seria o bloco original. Tá, entendi. Você entendeu? Aí a gente tem um problema estrutural. Porque o que quebra motor, e muita gente acha que é potência, não é potência que quebra o motor. O que quebra esses motores é uma coisa chamada torque. Torque é uma força rotacional filha da mãe para você conseguir controlar. No entanto, que a gente está falando desse carro que tem 110 kg de torque na roda. Entendeu? Antigamente, num bloco original, a gente só vira brequinho original, só trocou pistão e biela, 100% montado aqui no Brasil. Todo o projeto foi montado aqui no Brasil. A margem de segurança está em torno de 130 a 140 kg de torque na roda, né? O que vai gerar algo em torno de 1.250 a 1.300 cavalos na roda também. Entendi. Então aqui a gente está... O motor teria possibilidade para mais em termos de rendimento, mas aí o bloco teria de ser... Trocado. Ah, o bloco tem que ser trocado, não tem reforço. Não, tem um reforço, só que esse reforço a gente não consegue instalar aqui no Brasil. Porque é um reforço que é onde você troca, esse bloco é dividido, são duas peças, não é um bloco inteiriço, ele é dividido. Você pega a parte de baixo que segura o vira-brequim, coloca uma peça de alumínio billet, com alumínio aeroespacial, aquele T6061, né, com mancais de aço. Entendi. Só que o que acontece? Ele nunca vai ficar totalmente centralizado. Entendi. Então você, depois de fazer, você tem que colocar ele numa máquina. Lá nos Estados Unidos tem muita, aqui tem poucas. Você fazer um serviço chamado horning, que é o que? Você alinhar 100% os mancais. Aí uma coisa que me chamou a atenção, você falou do câmbio desse carro aqui, dimensionado para quanto? 2.000 cavalos roda. Gente, isso aqui é um dragster, não é um carro de rua. O que tem nessa transmissão? O que é? Então, essa transmissão é completamente refeita. Não tem mais nada de original a não ser a carcaça. Não é só upgrade de embreagens, então? Não. A gente está falando de uma reconstrução completa. Esse carro em particular, as peças da transmissão dele são 100% Dodson. Dodson é a líder mundial na parte de desenvolvimento de sistema de upgrades, né, para câmbios de dupla embreagem. Isso, eu vejo muita embreagem deles, mas aí os caras fazem o miolo do câmbio desse carro aqui também. E a parte de cabeçote, me fala aí, esse tem, pelo gráfico que a gente viu na puxada do dinamômetro, ele está numa rotação maior do que o potência de pico desse carro, geralmente é 6.400, né, que a gente teve a 7.200, então a gente está falando de um outro comando já, né? Então, os comandos, na verdade. Comandos, né, são 4, são comandos estágio 1, não é nada demais, é totalmente comportado. Cabeçote 100% original. Nada? Nada. Não fez nenhum tipo de retrabalho, não trocou válvula, não trocou mola, não abriu duto, não fez nada. Caramba. Você entendeu? Nada. Essa obra-prima aqui, né, esse coletor de admissão, é uma obra da engenharia que você até falou no início do vídeo, que é o processo billet, né? A peça dele é billet, com peças de carbono. Imagina, isso é coisa de Fórmula 1, você pegar a década de 90, com os anos 2000, que é coisa que você imaginar. Uma peça dessa instalada num carro de rua, né? Corpo de borboleta billet também, da marca japonesa Grady. Entendeu? Tipo, as blow-off, que são as válvulas responsáveis para aliviar a pressão de turbo quando você está acelerando e tira o pé, elas que espirram também são billet. E agora uma coisa que a gente acabou passando batido, mas que é intrigante. Para 1.300 cavalos de motor, o que alimenta isso?
Exatamente. Puta, isso é uma coisa bem interessante. Esse carro utiliza 6 bicos de 3.000 cc's. Caramba. Então a gente está falando de 3.000 cc's. São bicos da Injector Dynamics, uma empresa mundialmente famosa em desenvolvimento de bicos. Originalmente ele é com 2.200 cc. Eu retrabalho ele aqui para ele ir para 3.000 cc. Caramba. Utiliza flautas billets, novamente o nome billet surgindo, né? Sim. Flautas billet de combustível, com sistema de gerenciamento de combustível com 5 bombas. 5 bombas? 5 bombas de combustível. São 2 dentro do tanque e mais 3 bombas de combustível dentro de um surge tank, que é um sistema que o tanque manda para ele enche, e dentro dele tem mais 3 bombas. Tem mais 3 bombas que puxam e mandam para cá. Tudo feito com a aeroquipe de especificação militar. Agora, em resto de conjunto, a gente falou de transmissão, mas em termos de freio, por exemplo, esse carro aqui ele tem algum upgrade ou freio original? Bem simples. É um upgrade bem simples e que aumenta a eficiência do sistema em torno de 40%. A gente troca as pastilhas, coloca ela um composto mais mole, que é mais agressivo, e troca os discos. Os discos do GTR são problemáticos. É um carro muito pesado, que desenvolve altas velocidades, quando freia gera muita caloria. Aqueles furinhos que tem, eles começam a rachar com o tempo. Porque tem uma diferença de temperatura muito grande, né, entre o círculo por onde passa o ar. Exatamente. E aí a quina também não é chanfrada, né, então ela cria um ponto de tensão, né? Aí ela começa a craquelar, né, trinca inteiro. Então a gente coloca o sistema da P-Racing, que não utiliza mais esses furos, e usa um sistema chamado J-Hook, que é um desenho de gancho que limpa a pastilha quando você freia. E aí já tem um ganho. O diâmetro é o mesmo ou não? O diâmetro mesmo, que é 390 milímetros, né? 300 e quanto? 390 milímetros. É uma pizza freando aqui, basicamente. Acho que não tem nem muito espaço para algo muito maior do que isso, né? Porque a pinça também é do tamanho de uma jaca, né? E aí a gente falou do câmbio, né? Agora a parte dos diferenciais, ou mesmo na ponta de eixo, quando a gente está falando de um ganho tão grande de potência, é necessário algum tipo de trabalho ou esses componentes originais dão conta? O que dá conta aí é o diferencial, é um cavalo. Esse diferencial é um monstro, você entendeu? Ele suporta muito bem as altas potências, né? No entanto que quando você exige muito dele, o que quebra é a carcaça. Entendi. Você entendeu? Tipo, a carcaça onde é que ele está, que quebra ele. Você entendeu? Mas ele não se mantém íntegro. E as pontas de eixo é o fusível. E aí você tem que trocar por componentes. Ponta de eixo de 300M, né? Que é um material mais resistente, ainda que consiga não ser muito rígido, né? Porque se ele for muito duro... Ele vai transmitir essa tensão para outro lugar. Exatamente. Agora, você precisa trocar as pontas de eixo a partir de qual rendimento, mais ou menos? 1.200 cavalos motor. 1.200 cavalos motor. Ou seja, não vão ser muitos GTR que vão precisar trocar. Não é muito. No entanto, que é só igual esse carro. A gente já sabe da perfeita usabilidade do carro, até por essa questão dos mapas, né? Enfim, de toda a evolução tecnológica que permite hoje a gente ter um carro de 1.300 cavalos de motor, com dócil, com marcha lenta gostosa e cargas parciais de acelerador super limpas e tudo mais. Você consegue ir e voltar na padaria sem perder uma obturação, né? Antigamente. Agora, a grande pergunta que acho que fica para os curiosos, assim, que talvez não tenham tanto contato com o GTR, ou mesmo para donos de GTR, cara, quando a gente está falando de um nível de potência tão grande, mesmo com upgrade de pontas de eixo e tudo mais, você vai numa pista de arrancada, que às vezes tem VHT, né? Aí, putz, é uma cola. E aí, como é que fica? Um carro como esse, por exemplo, consegue usar numa pista de arrancada, mesmo com todo esse torque, com toda essa potência? E dá pra realmente participar de arrancada com a pista colando ali? Dá. Realmente você consegue fazer o que com o carro? Acordar cedo. Se você tivesse seu filho, coloca a cadeirinha de bebê, vai pra pista, tira a cadeirinha de bebê, dá tudo que dá na pista no carro, acelera tudo que tiver que dar, pode acelerar várias vezes, terminou, já cansou de acelerar, pega, coloca a cadeirinha de bebê dentro do carro e vai embora pra casa. Mesmo com pneu drag? Mesmo com pneu drag. Caramba. No entanto que esse carro utiliza pneu Toyo R888, né, que já é um semi-slick, né? Semi-slick, é o que mais se aproxima aí de um pneu de pista, ainda com ranhura, você consegue usar na rua. E daily driver. Puta que pariu. Daily driver.
Júnior, obrigado demais por compartilhar seu conhecimento. Imagina, foi um prazer. DS Performance, aí manja muito. Imagina, estamos aí, pessoal, batalhando aí atrás de cada vez saber mais, porque ninguém nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo, é verdade. Né? Mas espero que vocês tenham gostado desse formato diferente do Midnight. A gente detalhou bem aí para vocês. E até uma próxima aí, pessoal. Um abraço. Falou, pessoal.